Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma revisada aqui em trabalho de forças, uma matéria de física, né? E só um momentinho, pessoal. Lembrando que se você tiver dúvida em alguma outra matéria, deseja que a gente gravasse algum outro vídeo, acesse lá nosso site www.easyvest.com.br. Tem um botão de dúvidas, sinta-se livre para enviar suas dúvidas. E para a galera de São Paulo, São Caetano, Santo André ou São Bernardo, nós damos aulas particulares, presenciais, na casa de vocês ou em algum lugar combinado. Se você que estiver interessado aí numa aula personalizada, também acesse nosso site, tem a opção lá das aulas em casa, ok? Então, primeira coisa, o que é o trabalho de força, tá? É importante que esse conceito esteja claro. Tá? Tem cada corpo, então tem um bloquinho. Esse cara tem uma energia. Né? Se você não sabe exatamente o que é energia, procure aí no nosso canal. Nós fizemos um vídeo sobre energia. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tá? Dá uma revisada sobre o que é energia. Mas o que é o trabalho de força? Se eu pego um corpo e faço uma força nesse bloco, eu estou dando energia para ele. Ou tirando, caso eu faça uma força contrária ao movimento. Por exemplo, faz de conta que eu tenho um bloquinho andando para lá. Eu venho aqui e faço uma força ao contrário ao movimento dele. Então estou tirando energia. Se eu fizer uma força para cá, a favor do movimento, eu estou dando energia. Então o trabalho de força é a energia que uma força dá ou retira de um corpo. Tá? Então a força pode dar ou retirar energia. Tira de um corpo. Beleza, e como é que a gente calcula o trabalho de uma força? Tá? A gente tem três jeitos. O primeiro jeito, trabalho, essa letra grega, tá? É o tal. É o valor da força que você quer calcular o trabalho, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Tá? Por exemplo, eu tenho um bloquinho aqui no chãozinho, esse daqui é meu chãozinho. Eu tenho um bloco aqui. Desenho ele para cá. Então eu faço uma força F aqui e faço com que esse bloco ande aqui uma distância D. Sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Tá? Então, força, você põe o valor da força. Deslocamento é o quanto ele caminhou. Cosseno de θ é o seguinte, ó, tá vendo que esse bloquinho se deslocou para cá? Né? Ele estava aqui e veio para cá. E a força também está para cá. Não, essa força está para lá. Então não tem um ângulo entre a força e o deslocamento. Então a gente fala que nesse caso o θ vale zero. Tá? Aí aqui ficaria cosseno de zero, que dá 1. Tá? Supondo que a força não fosse assim. Supondo que a força fosse assim. Ó. Uma força aqui na diagonal. O meu deslocamento ainda continua na horizontal. O bloquinho vai andar aqui para cá. Né? Aqui forma um ângulo ó, entre as duas forças, que seria o meu θ. Tá? Por aqui, ó, θ, esse ângulo verdinho. Aí você colocaria o cosseno. Via de regra é assim, se ele te der esse ângulo, você põe. Se ele não te der esse ângulo, digamos assim que funciona, você simplesmente esquecer o cosseno e só pensar em F vezes D. Tá? Em 90% aí dos casos, se ele não te der explicitamente esse ângulo, você só esquece esse cosseno de θ na fórmula e usa força vezes deslocamento. Só vai precisar tomar cuidado com o sinal, se é positivo ou negativo. A gente faz uns exercícios aí para deixar isso claro. Tá? Lembrando, só que vai ser positivo se eu fizer, por exemplo, o bloquinho caminhou para a direita e eu fiz uma força para a direita. Então aqui o trabalho dá positivo. Se o bloquinho caminha para a direita e eu fizesse aqui uma força para a esquerda, como minha força é contrária ao deslocamento, o trabalho daria negativo. Tá? Não pode esquecer desse sinal aí.
Lembrando que essa fórmula aqui é para calcular o trabalho de uma força específica, tá? Por exemplo, faz de conta que eu tenho no bloquinho, desenha nesse bloquinho aqui, faz de conta que eu tenho essa força F, eu tenho outra força, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá, apaga tudo aqui. Faz de conta que eu tenho essa força F, outra força chamar de F2, outra força F3, outra força F4. Tá? Essa fórmula só serve para calcular o trabalho de uma força só. Você põe o valor dela aqui, põe o deslocamento e calcula o trabalho de uma força. Se você quiser calcular o trabalho das 4 forças, você faz um por um aqui, usando essa fórmula. Tá? Mais para frente a gente vai ver que tem uma que já vai calcular o trabalho de todo mundo. Ou seja, soma essa, mais essa, mais essa, mais essa. Qual que é o trabalho de todas? Tá? É o teorema da energia cinética. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a primeira fórmula é essa. A segunda forma de calcular o trabalho de uma força é através de um gráfico. Se ele te der um gráfico aqui de... Olha lá, pessoal. A fórmula da força é F vezes D e o cosseno, né? Então, se ele te der um gráfico de força vezes deslocamento, tá? Essa força tem que estar em Newton e o deslocamento em metros. É a unidade lá do Sistema Internacional, SI. Toma cuidado para eles estão na unidade certa. Se ele te der um gráficozinho aqui, ó, tá? Se você fizer a área desse gráfico, então calcula a área aqui dessa figurinha geométrica. O trabalho que essa força faz é igual à área que você calcular nesse gráfico. Ok? Então, o segundo modo é, ele te dá um gráfico de força e deslocamento, faz a área do gráfico, você obtém seu trabalho aí. E, por último, o terceiro modo de obter o trabalho de uma força é usar essa fórmula. Só que aqui é o trabalho resultante. Lembra lá que a gente falou que tem um jeito de calcular o trabalho de todas as forças numa tacada só, em vez de calcular o trabalho de cada uma? É essa fórmula aqui, tá? Trabalho resultante de todas as forças é a variação delta da energia cinética. Né? Lembrando lá que a energia cinética, para os que não lembram, é mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então, um jeito de reescrever isso, o delta, lembrando que delta é final menos inicial. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial, você calcula o trabalho da força resultante. A força resultante é, na verdade, a soma de todas as forças que estiverem agindo. Tá? Esse negócio aqui chama-se TEC. É o Teorema da Energia Cinética. Tá? Então, esse teorema nos afirma que o trabalho de todas as forças é a variação da energia cinética. Né? O que você tem que guardar disso? Que se ele te der um problema falando da energia final e energia inicial, lembrando que a energia cinética está ligado com velocidade. Tá? Novamente, assiste nosso vídeo lá sobre energia, a gente fala bem sobre isso. Então, basicamente, se ele te der um problema falando sobre velocidade final, velocidade inicial, muito provavelmente a gente usa o TEC para resolver aquele problema. Beleza, agora a gente vai olhar como calcula o trabalho de algumas forças bem específicas. Tá? Esses modos que a gente andou vendo, esse 1, 2 e 3, é o modo de calcular o trabalho de qualquer força. Mas tem alguns casos notáveis de algumas forças que são tão usuais, tão importantes, que existe uma fórmula para calcular cada um desses trabalhos. Tá? O primeiro é o trabalho da força peso. Né? Lembrando aí, revisão, força-peso é massa vezes gravidade. Tá? Como é que você calcula o trabalho da força-peso quando ele pedir? O trabalho do peso é mais ou menos mgh. Tá? Aqui esse m é a massa do corpo, o g é a aceleração da gravidade e o h é a altura que esse corpo subiu.
Tá? Por exemplo, ó, tem um corpinho aqui no chão. E aí eu ergo ele até aqui em cima, numa altura H. Tá? Para saber o trabalho que o peso fez, é a massa desse corpo, vezes a gravidade, que em geral vale 10, vezes o valor dessa altura. Tá? Sempre o trabalho do peso está ligado com alguém subindo ou alguém descendo. E aqui entra esse sinal. Tá? O trabalho do peso é positivo caso o corpo esteja descendo. E o trabalho do peso é negativo caso o corpo esteja subindo. Tá? Por que isso? Lembra lá que o peso é sempre uma força para baixo, né? Peso sempre aponta para baixo. Quando esse corpo sobe, o deslocamento está sendo para cima, então o corpo está subindo, deslocamento, e o peso está para baixo. O peso está ao contrário ao deslocamento. Lembra que a gente falou aqui tá meio bagunçado, né? A gente falou que quando o deslocamento é para lá e a força é ao contrária, esse cosseno aqui vale menos 1. Tá? Então, no caso aqui, como o corpo está subindo e o peso está para baixo, você põe o sinal de negativo. Tá? Se agora for ao contrário, o corpo está aqui em cima e ele começa a descer, o deslocamento, ou seja, para baixo, e o peso também para baixo, quer dizer que força e deslocamento estão no mesmo sentido, então o trabalho dá positivo. Ok? Segundo trabalho importante aí é o trabalho da força normal. Então, trabalho da força normal. Quem que é a força normal, né? Lembrando lá um pouquinho de dinâmica, forças, lei de Newton. Você tem um corpo aqui, a força normal é uma força que está sempre contrária a onde ele está apoiando, né? Então, se ele está apoiando no chão embaixo dele, surge uma força de contato para cima. Tá? E, supondo aqui que esse bloco esteja caminhando para cá, quanto que vale o trabalho da normal? Tá? O trabalho da normal sempre vai valer 0. Ok? Por quê? Tá vendo que o deslocamento é para a direita, no caso, poderia ser para a esquerda também. Tá? E o ângulo que forma entre a normal e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. Né? Ó, tem uma normal para cima, um deslocamento para cá, forma 90 graus. Né? Meio que por definição, a normal é sempre perpendicular ao seu deslocamento. Não definição, né? Mas é o que acontece em geral. E lá na nossa formuleta, se você fizer o cosseno de 90 graus, lembrando um pouco de trigonometria, cosseno de 90 graus dá 0. E como então sempre a normal forma 90 graus, sempre o trabalho da normal aí, a gente vai assumir que vale 0. Ok? E o terceiro caso aqui é o trabalho da força elástica. Cuidado aqui, tá, pessoal? Coloquei só força normal. Não é a força normal, é o trabalho da força normal. E esse é a força elástica. Força elástica é força ligada com mola ou cabo de bang jump. É algo que deforma. Tá? Então, se tiver uma molinha aqui, amarrada num bloco, o trabalho dessa força elástica é kx² sobre 2. Tá? Esse K é a constante da mola, que em geral ele vai dar, ou dar o resto e pedir. Esse X é a deformação que a mola sofre. Tá? Porque a mola tem uma situação de equilíbrio. Se você largar ela, ela fica nessa situação. Você pode vir e comprimir essa mola, ou puxar essa mola e deformar ela. Né? Esse X é o quanto você deformou. Lembrando só aqui que esse X tem que estar em metros. Ok? Tem que estar no sistema internacional. Então, calcular o trabalho da força elástica é assim. Ok, pessoal? Essa é a nossa teoria, nossas fórmulas. A gente vai agora fazer uns exercícios de aplicação, que é o mais importante da nossa aula. É ver como que a gente usa essas coisas na prática. Tá? É importante que vocês tentem fazer junto, tentem mergulhar junto aí no problema. E, mais importante ainda, é depois vocês tentarem refazê-los para ver se está tudo claro aí. Ok? Então, força lá.
E vamos que vamos fazer os nossos exercícios. Legal, então esse primeiro exercício aqui, primeira coisa importante aqui é que ele fala que o bloco está se deslocando em movimento retilíneo uniforme. Tá? Retilíneo uniforme, retilíneo quer dizer que está em linha reta. E o mais importante para a gente aqui é que é uniforme. Uniforme significa que a velocidade não muda desse bloco. Ou seja, todas as forças dele precisam estar se equilibrando. Então tem uma força normal, porque ele está apoiado no chão. Sempre tem o peso para baixo. Aqui esse peso equilibra essa normal. Até dá para enxergar, porque o bloco não vai nem começar a subir, nem começar a descer. E pelo fato de ser movimento uniforme, essa força que esse cara está fazendo, que por sinal vale 20 newton, até deixar já indicado aqui, tá? Vale 20 isso daqui. Essa força tem que estar sendo equilibrada por esse atrito. Tá? Porque se uma das duas forças forem uma mais forte que a outra, a velocidade desse bloco vai mudar. Então aqui eu sei que essa força F, que vale 20, também é igual a força de atrito para que o movimento seja uniforme. Tá? Ou seja, a velocidade não mudar. Pessoal, isso que eu fiz aqui está errado. Tá? Você não pode falar que um vetor F é igual a 20 para os mais... como é que posso dizer? Corretos, aí o certo é você falar que o módulo do vetor F vale 20. Tá? Aqui para todos os efeitos, vou colocar que o F vale 20. E tá muito bom. Beleza, então no item A o cara pede o quê? O trabalho realizado pela força F. Vamos calcular o trabalho de F, né? A gente vai usar a primeira fórmula aqui, ó. Então, como é que eu calculo um dos modos de calcular trabalho? É pegar o valor da força, multiplicar pela distância e o cosseno do ângulo que forma entre a força e a distância. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Colocar a fórmula de novo aqui. Então, item A. Então, o trabalho da força F fica o valor da força F vezes a distância, vezes o cosseno que forma entre a força e a distância. Vamos dar nome aos bois, né? Então, F vale 20. A distância, ele falou que a distância vale 2 metros. Ó. Então, vou pôr 2. Lembrando, tá, pessoal, que essa força precisa estar em newtons, e está. E a distância precisa estar em metros, e está. Se não tiver, precisa converter aí. Qual que é o cosseno que forma qual que é o ângulo que forma entre a força e o deslocamento? Dá para sentir que esse bloco vai se deslocar para cá? Né? Se eu começo a puxar ele com uma força para cá... Tá, pessoal? Aqui tem várias forças. Essas três aqui são consequências. Tá? Essa normal é consequência dele estar apoiado. O peso é consequência da gravidade. E o atrito é consequência aqui do atrito entre o bloco e o chão. A única força externa, força intrusa, digamos assim, que vai puxar esse bloco, é essa força que alguém aí está fazendo, tá? Alguém está puxando esse bloco. Então o deslocamento está para a direita e a força está para a direita, a força que eu estou calculando. Então o ângulo entre elas vale 0 graus, não tem ângulo. Então o deslocamento para cá e a força para cá não tem ângulo entre elas. Tá? Cosseno de θ, um pouquinho de trigonometria, vale 1. Então fica 20 vezes 20 vezes 1. Então dá 40. Unidade de medida de trabalho é joule. Beleza, vamos calcular agora a força de atrito. Então o trabalho do FAT é a mesma fórmula, só que em vez de F, vou pôr FAT aqui, vezes D vezes cosseno de θ. Então, FAT, como a gente viu lá, por causa do movimento uniforme, FAT é a mesma coisa que o F, vale 20 também. Tá? Então, FAT vale 20, deslocamento vale 2. E o θ, qual que é o ângulo entre o atrito e o deslocamento? Né? O deslocamento está para a direita e o atrito está aqui para a esquerda. Ó. Né? Ou seja, a forma entre eles aí, deslocamento para a direita e atrito são D, tá? Atrito para a esquerda, forma 180 graus aqui, né, entre os dois. Então, cosseno de 180 graus. Trigonometriazinha, isso daqui vale menos 1.
Então fica 20 vezes 20 vezes menos 1, dá menos 40 joule. Tá? Se você não lembra muito de trigonometria, regra aqui é o seguinte, né? Como já falamos, se a força está para a direita e o deslocamento do bloco, ou seja, o movimento do bloco está para a direita, cosseno total aqui dá 1. Se o deslocamento está para a direita e a força está para a esquerda, ou o deslocamento para cima e a força para baixo, tá? O cosseno dá menos 1. Ok? Então, vale menos 40 aqui. Ele quer o trabalho da força de atrito e a força... Só essas duas, né? Vamos calcular o trabalho aqui dessas outras, tá? Ele não pediu, mas vamos fazer. Então, o trabalho da força normal... Lembra lá, pessoal? Casos notáveis, né? O trabalho da força normal é sempre zero. Tá? Então, já podemos colocar zero aqui. 0 newton. E o trabalho do peso, né? Caso notável também, o trabalho do peso é sempre mgh. Massa, gravidade e altura. Então, vamos por lá, mgh. A massa desse bloco ele não deu. A gravidade ele não deu. Mas o H, esse bloco nem sobe nem desce. Ele vai andar só na horizontal aqui, para frente, para frente no caso, né? Então dá zero. O trabalho do peso dá zero mesmo, né? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então do peso dá 0 joule também. Beleza. Agora vamos fazer o item B. Tá, vou apagar aqui, tá? Não vou apagar não. Vou fazer o item B aqui no cantinho. Aqui. O item B tem 1 milhão de jeitos de fazer, tá? Seguinte, ele pergunta o trabalho da força resultante. Tá, ele está pedindo basicamente o trabalho de todas as forças. Trabalho resultante. Tá? Um dos jeitos de fazer é somar o trabalho de todas as forças que a gente calculou. Né? Se a gente fizer o trabalho de cada uma, o trabalho da resultante é a soma dos trabalhos de cada um. Vamos fazer isso. Ó. Então dá 40 menos 40. Então, 40 menos 40 mais 0 mais 0. Não dá. Mais 0 não dá nada. E 40 menos 40 corta. Então dá 0. Um outro jeito de fazer aqui esse trabalho é usando o tal da teorema da energia cinética, o TEC. Lembra, a gente falou que esse trabalho da força resultante, o TEC, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos fazer por esse modo que vai dar a mesma coisa. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá, pessoal, não aguento, vou apagar aqui, tá? Ficar fazendo naquele espacinho ali, tá embaçado. Então vamos lá, lembra lá, energia cinética, como é que eu calculo? mv ao quadrado sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza, então, esse trabalhinho aqui dá mv, como eu estou olhando para o cinética final, mv final ao quadrado sobre 2. A massa é sempre igual, não preciso pôr massa final aí, tá? Menos massa desse bloco, que é igual, não sei quanto que vale. V inicial, porque eu estou olhando para a energia cinética inicial, ao quadrado sobre 2. Tá vendo que ele não deu velocidade, não deu massa, não deu nada. Mas ele garante uma coisa, que o movimento é uniforme. Ou seja, que essa velocidade final é igual a essa inicial. Tá? Então, quando você calcular esse negócio, seja lá quanto for, que ele não deu, vai dar um valor. E aqui vai dar o mesmo valor, porque a massa é igual e a velocidade aqui é igual, porque é uniforme. Então, fica uma coisa menos a mesma coisa. Né? 5 menos 5, 10 menos 10, dá 0 aqui. Tá? Então, pelo TEC, você também chega no valor de 0 kJ, né? J. Chega no mesmo valor. Ok? Vamos lá para o próximo, então. Beleza, esse aqui bem clássico, dá uma lidinha aí, vê o que você entende. E vamos lá. Então ele quer o trabalho aqui, que essa força de tração, tração é a força desse fiozinho, tá? Sempre que tem um fio, a força se chama tração. Então ele quer o trabalho da tração, quanto que vale.
Vamos usar a mesma formulinha aqui básica. Ó. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Beleza, então vamos deixar aqui. Ó. Trabalho da tração é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então vamos lá, quanto que vale a tração? Ó? 1 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui dá 100, né? 1 é 1, 10 ao quadrado é 100. 1 vezes 100 dá 100. Deslocamento, ele fala que vale 50 metros. Vezes o cosseno do ângulo. Aqui tem um ângulo. Ó. A malinha está se deslocando para a direita. E a força está aqui, ó, nessa direção de 60 graus com deslocamento. Então é cosseno de 60 graus. Tá? Ele daqui, que cosseno de 60 é meio. Então fica 100 vezes 50 vezes meio. Né? Se fizer essa continha aí, no final o trabalho dá 2.500 joules, né? Ok? Então quando que eu uso essa fórmula aqui, a primeira lá, né? Quando você tem a força, o deslocamento, e no caso ele dá o ângulo, aí você usa aquela fórmula, sai de boa. Legal, vamos lá então pro próximo. Pessoal, primeira coisa aqui, nem vamos ler o enunciado ainda. Ó. Se ele te der um gráfico de força e deslocamento x, né, lembra lá? Segundo modo de calcular o trabalho é a área do gráfico de, mas tem que ser especificamente um gráfico de força e deslocamento. Tá? Não pode ser velocidade e tempo, espaço e tempo, tem que ser força e deslocamento. Então a gente já sabe aqui que se a gente por acaso calcular a área desse gráfico aqui, a gente vai ter o trabalho, né? Vamos ver o que ele pede. Então ele dá aqui, ó, a massa do corpo, 2 kg, deixa anotado aqui. Tá. E tem A então. Determine a aceleração máxima adquirida pelo corpo. Pessoal, quem que gera uma aceleração num corpo? É a força, tá? Esse conceito é importante, ok? Uma força, se você pegar um bloco e fizer força sobre ele, você vai gerar uma aceleração, ou seja, você vai fazer esse bloco começar a andar. Né? Então, como ele quer a aceleração máxima, vai ser quando a força é a máxima possível. Se você olhar nesse gráfico, a força sobe aqui, ela vale máximo, que vale 4, e ela começa a descer. Então, para achar a aceleração máxima, você pega a força máxima, ou seja, 4. Então, a força máxima é 4. Aí entra, né, pessoal, a primeira lei de Newton. Tem um videozinho no nosso canal que fala sobre essa lei. Vou colocar na descrição do vídeo também. Se você não recordar, dá uma assistinha no vídeo lá. Então, como é que dá força eu acho aceleração? Boa e velha segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. No caso aqui a força vale 4, a massa vale 2, aceleração. Né? Então passa esse 2 que está multiplicando, dividindo ali, fica 4 sobre 2 igual a A. Ou seja, 4 sobre 2 dá 2. Né? Então, essa é a nossa aceleração máxima, né? Porque a gente descobriu usando o valor da força máxima. Beleza, e o item B é aquilo que a gente esperava, né? Ó, trabalho total realizado pela força F entre as posições x igual a 0 e x igual a 3, ou seja, o trabalho realizado nesse intervalo. Só calcular a área desse triangulinho aqui, né? Lembra lá? Então, o trabalho da força aqui. Lembra a área de triângulo? É base. Deixa aqui, ó, base vezes a altura sobre 2. Jogando valores aí, fica base, que vale 3, né, essa distância. A altura aqui vale 4, dividido por 2. Né? Corto 4 com 2, sobra 2 aqui, dá 3 vezes 2. Então dá 6 joule. Legal. Vamos para o próximo.
Legal, dá uma lidinha, vê que vocês entendem, tentem se habituar com o problema e vamos que vamos. Beleza, então ele aqui pede, ó, determine o trabalho que o peso da esfera realiza. Ou seja, ele quer o trabalho do peso, quanto que vale. Se você lembrar, trabalho do peso está nos nossos casos notáveis, lá de forças, digamos, especiais, né? Trabalho da força-peso é sempre mgh. Lembrando que se estiver descendo é positivo, se o corpo estiver caindo, e se o corpo estiver subindo é um trabalho negativo. Tá? Então, trabalho do peso, mgh. Vamos botar lá, ó, trabalho do peso é mgh. Aqui já dá para ver que esse corpo vai cair, então a gente já pode pôr que esse trabalho aqui é positivo, tá? A gente já sabe que ele vai descer. Então vamos lá, m é 0,2. A gravidade, ele fala que é 10. E a altura, qual que é a altura que se... Beleza, e aqui tem a altura, né? O h. Esse h é a diferença de altura em que a bolinha estava antes e depois. Você vê que apesar dela ter feito esse movimento aqui de queda, antes ela estava nessa altura aqui, né? Nessa altura. E depois ela está aqui, ó. Então ela começa aqui e termina aqui. Então a diferença de altura dela foi só isso, que por acaso é o comprimento do fio. Né? Esse fiozinho é o mesmo que esse, que é o que ela caiu de altura. Tá? E ele fala que o fio tem um comprimento de 0,8, então essa altura vale 0,8. Então nesse H aqui, a gente põe 0,8. Tá? Vê que aqui não importa que ela fez esse percurso, ela podia ter feito assim, podia ter feito assim, ó. Tá? O que importa é que ela saiu daqui e chegou aqui, e a diferença de altura dela foi de 0,8. É só isso que importa para o trabalho do peso. Tá? Não importa a trajetória, a gente usaria esse 0,8 devido a essa diferença de altura em que ela se encontrava e ela foi parar depois. Então, lá, faz a conta aqui, dá 8 vezes 0,2, dá 1,6. Tá? Resolve aqui. 1,6 joules. Beleza. Legal, vamos pro próximo aí. Força aí, pessoal. Que coisa, dá uma pausa, descansa um pouco. E vamos lá. Beleza, esse é o típico exercício que é muito fácil se perder. Ele dá bastante informação. É muito fácil entrar num beco sem saída e não saber para onde caminhar. Tá? Então vamos anotar as informações certinho. Ó. O móvel sai do repouso. Né? Em física, repouso é uma palavra especial aqui. Sair do repouso significa que a velocidade inicial dele é 0. Tá? Porque ele saiu parado. Ok? Força 12 newton. Então vamos deixar anotadinho aqui. Eu vou deixar sem unidade, tá, pessoal? Só o valor. Isso não é bom. Eu vou pôr, vai. Só para, né, metros por segundo. Newtons. Não fica meio visualmente poluído aqui, mas... Vamos lá. Durante 4 segundos. Então o tempo desse problema aí vai ser 4 segundos. Em trajetória retilínea horizontal. Ou seja, ele está caminhando retinho, né? Sem atrito. Então não vamos levar em consideração atrito. E desloca-se 20 metros. Né? Deslocamento, recordando um pouco da matéria aí de cinemática, é o ΔS, né, de 20 metros. Se você não lembra exatamente essa matéria, mande lá um e-mail para nós para a gente fazer uma revisão disso daí. Tá? Eu acho uma das matérias mais difíceis aí de física, é aquela matéria de cinemática, que por sinal a gente vai ter que usar aqui. Tá? Seguinte, pessoal, quando tiver um problema que falar sobre velocidade inicial, tempo, deslocamento, algo nessa linha, a gente vai usar exatamente a matéria que chama-se cinemática, tá? Que vocês devem se recordar, se não bem, mas pelo menos ter uma lembrança aí dessa matéria, que era composta basicamente por 3 formas, né? Que o deslocamento, ΔS, é V0 vezes t, mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Ok? Novamente, daqui a revisão. Se não tiver ok, vamos fazer uma revisão. Mande um e-mail lá pra gente. Então tem essa fórmula, tem a clássica, V
é V0 mais aceleração vezes tempo. E tem o Torricelli, né? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração e ΔS. Ok? Então o que a gente vai guardar aí na cabeça? Tem que ter esse feeling, tá? Quando ele começar a misturar essas coisas, ó, que isso daqui, que são os elementos que tem nessa fórmula, né? Ó, nessas tem ΔS, V0, tempo, aceleração, V. Tá? Então já associa rapidinho com essa matéria aqui de cinemática, ok? Que com certeza vai usar isso. Então vamos dar uma olhada no item A que ele pede. Ele quer a aceleração. Tá? Então item A, dá uma olhada, pessoal. A gente vai usar uma dessas fórmulas para achar aceleração. Tá? Se olhar, as três têm aceleração. Então a gente, teoricamente, pode usar qualquer uma das três. Mas tem uma delas que vai ser melhor que outra, que é a que a gente tiver mais informações. Vamos dar uma olhada nessa primeira. Ó. ΔS a gente sabe, beleza. V0 a gente sabe. Tempo a gente sabe. Tempo e T e ΔT, tá, digamos que assim, 90% das vezes é a mesma coisa. E aqui de novo, ó, o tempo a gente sabe, o único que a gente não sabe dessa fórmula é a aceleração, que é o que ele está pedindo. Né? Então essa daqui é uma fórmula muito boa para a gente usar. Vamos usar. Ó. Então ΔS vale 20. Tá, como que eu sei se a fórmula é boa ou não? Lembra que a única coisa que a gente não sabia aqui é a aceleração. Ou seja, se a gente jogar todo o resto, a gente acha. Né? Vamos olhar para essa fórmula, por exemplo. A gente não sabe a velocidade final e nem a aceleração. Né? Não tem aqui. Ó. Então não daria para usar essa segunda fórmula, porque eu ficaria com duas incógnitas. Tá? Nessa terceira também. Então a gente vai usar essa primeira. Então fica lá, 20, que é o ΔS, é igual a V0, que vale 0. Então 0 vezes T, mais aceleração, que a gente não sabe, tempo ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, sobre 2. Né? 0 vezes T dá nada, corta. Então fica 20, é igual a A vezes 4 ao quadrado dá 16, sobre 2, corta aqui o 16 com 2, dá 8. Ou seja, 20 é igual a 8 vezes A, né? 8A. É legal sempre escrever o número e depois a letra. Então, passa esse 8 dividindo, porque ele está multiplicando. Então, A... Legal, então aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Item A. Beleza, item B, ele pede aqui ó, a massa do corpo. Aí, voltemos à boa e velha lei de Newton que a gente usou no exercício anterior, né? Então, vou fazer o item B aqui embaixo. Olha lá, pessoal, tenho a força, tenho a aceleração. Lembra lá? Força é massa vezes aceleração. Então, força, que é 12, é massa, que eu quero descobrir, vezes aceleração, que é 2. Passo 2 dividindo, fica a massa, é 12 sobre 2, então dá 6 quilogramas, tá? A unidade SI tem que sair em quilos aqui. Ó, pessoal, deu um probleminha no vídeo aqui, tá? Acabou não gravando umas correções que eu tinha feito e o final desse exercício aqui. Então aqui, tá vendo onde eu não estou conseguindo nem usar o mouse aqui, tá? Para sinalizar que essa na verdade é um screenshot aí da tela que eu tinha feito. Tá vendo aí embaixo, no meio, onde está 20 é igual a 8A, aí A é igual a 2,5? Tá? Tem que fazer essa correção que eu tinha colocado antes, que a aceleração valia 2, né? Não sei se dá uma voltadinha no vídeo. Na verdade, a aceleração, se você fizer 20 sobre 8, dá 2,5. E aqui onde eu calculei o item B, né, onde está escrito ali ó, F igual a MA, tem que substituir aquele A não por 2, igual eu coloquei na linha de baixo. Tem que substituir por 2,5. Tá? Vou voltar a escrever aqui na tela. Tá? Então guarda aí ó, que F é igual a MA. Ok? Então tá lá né, no cantinho F é igual a MA
A força aqui vale 12. A massa é o que eu quero descobrir, tá? A gente está no item B aqui. Deixa eu até apagar esses outros dois, que a gente vai calcular ainda. Então, é m vezes a aceleração, que deu 2,5. Né? Dava lá 20/8. Aí você faz m é igual a 12, passa esse 2,5 dividindo 12. Se você fizer ali, dá 4,8 quilogramas. Beleza, vamos lá para o item C. Item C bem suave, né? Ele quer o trabalho da força. Então, trabalho da força, a gente vai usar a boa e velha primeira fórmula lá que a gente viu. Que o trabalho de uma força é FD cosseno de θ. Vamos lá então, voltar. Opa, opa. Caramba, aqui. FD cosseno de θ. Beleza, força vale 12. Então, 12. Deslocamento é a mesma coisa que ΔS, tá? Não importa o nome. É a mesma coisa aí. Lembra lá, quando ele não dá ângulo nenhum aí, se assume que esse cosseno de θ vale 1. Né? Quando ele não dá ângulo, não dá nada. E aqui é razoável, né, a gente assumir que vale 1 mesmo, né? Porque pela historinha, você tem um bloquinho, você vai começar a fazer uma força e esse negócio vai começar a andar. É razoável se assumir que ele vai começar a andar aqui na mesma direção e no mesmo sentido da força. Se não for assim, ele tem que te falar como vai ser. Tá? Como ele não falou nada, a gente assume que esse θ vale 0, então cosseno de 0 dá 1. Tá? Se você fizer a continha aqui, 12 vezes 20 vezes 1 dá 240 Joule. Beleza, e o item dele que é a velocidade após 4 segundos. Né? Vamos usar a fórmula de cinemática. Né? Ó, V é V0 mais AT. Então, velocidade é o que a gente quer achar. Velocidade inicial vale 0, então não vou pôr nada aqui. A aceleração é o que a gente tinha achado, né, anteriormente, lá valia 2,5. Então, 2,5 vezes 4 segundos é o tempo que se passou. Se fizer essa continha lá, 2,5 vezes 4 dá 10 metros por segundo. Beleza, vamos para o próximo aí. Beleza, então a primeira coisa aqui é entender o que está acontecendo, tá? Então tem um carinha aqui que sobe uma escada de 20 degraus. Tá? Então, vamos lá. Desenho aqui, não vou desenhar os 20 degraus, tá? Faz de conta que tem 20 aqui. E cada degrau possui 20 centímetros de altura. Né? Como bons físicos, não vamos usar aqui a unidade de centímetros, né? Vamos já colocar em metros. 20 centímetros é 0,2 metros, tá, pessoal? Para passar de centímetros para metros, você divide por 100. Então, 20 dividido por 100 dá 0,2. Tá? Tem que estar em metros, porque metros é sistema internacional. Você nunca usa centímetros, ou quase nunca usa centímetros para fazer contas em física aí, né? Então, tenho 20 degraus com 20 centímetros cada um. Ou seja, no total, a altura que esse cara vai subir são esses 0,2 metros de cada degrau vezes os 20 degraus. Né? Então, se fizer aqui, ó, 0,2 vezes 20 dá 4 metros no final. Tá? Que é o que o cara vai subir de fato quando ele escalar aqui os 20 degraus. Beleza. Item A, ele quer o módulo do trabalho do peso. Tá? Módulo significa valor, é o valor do trabalho do peso. Lembra lá? Caso notável, né? Trabalho do peso mgh. E nesse cara o cara vai subir. Então, nesse caso, a gente vai colocar um trabalho negativo. Tá? Então, menos, já vamos pôr o menos, mgh. Ou seja, a massa vale 60 vezes gravidade, que vale 10. E a altura, qual que é a altura que esse cara sobe no final das contas, né? É 4 metros. Né? Lembrando que não importa que ele subiu as escadas assim, ou ele podia ter subido dando pirueta, subido com foguete.
que importa é que no começo ele estava aqui e no final ele está aqui com uma diferença de altura de 4 metros. Tá? Isso é esse H. Então, faz a conta aqui, 60 vezes 10 vezes 4 dá 2.400 Joule, então. Beleza. Agora o B vai entrar uma matéria nova, que é potência. Tá? A gente vai ver aqui, basicamente tem duas fórmulas para potência, e os próximos exercícios a gente vai exatamente usar esse conceito do que é potência. Tá? Vou até deixar aqui numa página nova. Então, potência. Tá? Essa potência vai medir o quanto de energia uma força deu em relação ao tempo. Né? Porque alguém pode dar uma quantidade de energia para um corpo e levar muito tempo para fazer isso. Por exemplo, eu quero empurrar aqui, tem uma ladeira e tem um bloquinho aqui embaixo, uma bolinha, eu quero empurrar essa bola. Se eu empurrar essa bola muito rápido, eu vou cansar. Né? Ou seja, eu vou dar uma energia para essa bola subir em muito pouco tempo, eu empurrei muito rápido, ou seja, eu tive uma potência alta aqui. Agora, se eu levar um dia para empurrar essa bola, eu fui dando essa energia gradualmente aqui, descansei um pouco. Então, levei muito tempo para dar essa energia. Eu falo que eu tenho uma potência baixa. Tá? Então, potência média, quanto de energia você dá e em quanto tempo isso aconteceu. Então, você pode medir de dois jeitos. Tá? Um negócio que chama potência média, que é o que a gente vai usar em geral, que é o trabalho que você faz dividido pelo tempo que você levou para fazer aquele trabalho. Tá? Esse trabalho é o mesmo trabalho que a gente está usando aí na aula inteira. E tem uma tal de potência instantânea, tá? Que é F vezes V. Tá? F aqui é a força que você faz e aqui é a velocidade. Tá? Essa média vai fazer uma média da potência que você gastou para erguer essa bolinha. Essa instantânea não. É assim, se você pegar um momento específico, qual que é a potência que você está fazendo naquele exato momento. Tá? Essa é o que é instantânea média. E a média faz uma média aqui do percurso inteiro. Tá? Via de regra é assim, quando ele quiser a média, ele vai falar média. Quando quiser instantânea, ele vai pedir a instantânea. E se ele não falar qual das duas, você usou uma ou outra. Tá? Isso não é muito certo falar. Você acaba usando uma ou outra de acordo com o que ele te der. Tá? Se ele te der trabalho e tempo, você usa isso. Se te der força e velocidade, você usa isso. Tá? Mas em geral o problema fala se ele quer a média ou a instantânea. E no caso aqui, ele pediu potência média. Então, potência média é essa que a gente viu, trabalho sobre tempo. Ou seja, trabalho aqui, ele quer a potência média do peso, né? Então a gente pega o trabalho do peso e divide pelo tempo que ele levou para subir a escada, ó, que foram 10 segundos. Ok? Corta um zero aqui, dá 240. Dividido por 1 dá 240. Potência se mede em W, em watts. Tá? Vou deixar anotado aqui. Unidade de medida de potência é watts. E watts é a mesma coisa que joules por segundo. Tá? São sinônimos aí. Então, 240 watts é a nossa potência. Legal, vamos lá para o próximo, vai ser sobre potência também. Então, ele fala aqui ó, que o motor tem uma potência de 250 watts. Tá? Quando ele dá a potência do motor, ele está te dando essa potência média. Tá? Se ele fala um motor ou sei lá, uma bomba tem uma potência, é a potência média dela. Tá? Então, no caso, ele deu a potência de 250 watts. Ele fala que vai erguer uma carga com peso. Então, vamos desenhar essa situação. Tá? Você tem uma carga aqui. Aqui ele não falou, mas isso em geral a gente assume, tá? Que você vai ter um fiozinho amarrado nessa carga e um motorzinho aqui. Então esse é o motor que vai puxar essa carguinha através do fio. Tá? Ele não falou, mas é seguro aí. Na maioria das vezes se assume que essa é a montagem. Então tem a carga e um motor puxando essa carga aí
Em geral para cima, né? Para baixo todo santo ajuda, não precisa de um motor para puxar para baixo. Então ele fala que o peso dessa carga, lembrando que peso é sempre para baixo, vale 5 vezes 10 ao quadrado, né? Dá 500 aí. 10 ao quadrado é 100, 5 vezes 100, 500 newton. Ele fala que a altura que ele vai erguer essa carga é de 4 metros. Tá? Vou desenhar aqui então a carga sendo erguida. Então a carga estava aqui no chão e aí ele ergue a uma altura de 4 metros. Tá? Ele puxa aqui para cima e vai que vai. Vou deixar o peso aqui de 500 newton. Em movimento uniforme, né? Lembra, movimento uniforme é velocidade constante. Isso vai ser útil para a gente, tá? Beleza. Então, qual o trabalho da força aplicada pelo motor? A força aplicada pelo motor é a força que esse motorzinho está fazendo aqui, que se prolonga no fio, é basicamente a força que o motor está fazendo nesse bloquinho através desse fiozinho. Tá? Então, ele está pedindo o trabalho dessa força. E aqui entra de novo o movimento uniforme. Né? Lembra lá o exercício que a gente fez anteriormente? A gente falou que se o movimento é uniforme, a velocidade não muda. Para essa velocidade do bloquinho não mudar, eu preciso que a força seja igual ao peso. Porque se essa força for maior que esse peso, eu vou começar a acelerar esse bloquinho para cima. Então, nesse caso, o F também vai valer 500 por causa disso daqui, movimento uniforme. Ok? Então, ele quer o trabalho dessa força aqui. Vamos lá, então. Item A, trabalho da força, né? Boa e velha fórmula. Força vezes deslocamento vezes cosseno. Então, a força vai valer 500 também, igual ao peso. O deslocamento foi de 4 metros, né? Esse bloquinho subiu 4 metros. E o ângulo entre as duas, né? O bloquinho subiu, a força está para cima também. Não tem o ângulo, dá cosseno de 0 graus, que dá 1. Ou seja, dá 500 vezes 4 vezes 1. Então, o trabalho da força, resolve a conta lá, dá 2.000 joules. E o item B, ele pede em quanto tempo a carga atinge a altura. Tá? Falou em tempo, é muito provável que você use a fórmula da potência, tá? Que potência é trabalho sobre tempo. Então, vamos lá usar. Ó. A gente já tem a faca e o queijo na mão, né? Então, potência é trabalho sobre tempo. Substituir aqui. Então, potência, ele tinha falado que vale 250. O trabalho, aqui ó, vale 2.000. É o que a gente achou, né? Sobre o ΔT. Aqui eu posso fazer uma troca, tá? De pôr o ΔT ali no lugar do 250, 250 no lugar do ΔT. Né? Um artifíciozinho matemático. Fica assim, ó. ΔT é 2.000 sobre 250. Tá? Você faz um swap aqui, uma troca. Resolve aqui, 2.000 sobre 250 dá 8 segundos. Muito bem, força aí pessoal, que estamos terminando já. Vamos lá para o sétimo. Esse é clássico, cair, tá? Algum dia na vida eu acho que vocês vão se deparar com esse problema aqui da água caindo. Dá uma lidinha e vamos lá. Beleza, então aqui primeira coisa, quando ele der vazão, tá? Você vai interpretar do seguinte jeito. Ó. Quando ele fala que a vazão é 40 metros cúbicos por segundo, ele está falando assim, que se você tiver um tempo de 1 segundo, você vai ter um volume de 40 metros cúbicos. Então, é assim que você interpreta a vazão. Ó. Então, 40 metros cúbicos, que é volume, a cada, significa essa barra, a cada 1 segundo. Tá? Então, quando ele dá vazão, ele está basicamente te dando duas informações ao mesmo tempo. Que o ΔT vale 1 segundo, porque é por segundo. E o volume é 40 metros cúbicos. Ok? Fala que a potência aqui é 2 vezes 10 a sexta. Então, potência 2 vezes 10 a sexta watts. E deu que a densidade aqui da água
é 1 vezes 10 ao cubo, é 1000, né? 1000 quilogramas por metro cúbico. Para que serve a densidade, né? Lembra lá dos primórdios da nossa educação? Densidade é massa sobre volume. Né? Eu tenho a densidade, eu tenho o volume, eu acho a massa, que é o que normalmente é útil para a gente em física. Né? Vocês viram que até agora a gente não usou em nenhum lugar volume aí, e nem vai usar. Cuidado que isso é volume, tá, pessoal? Não é velocidade, né? Então, densidade vale 1000. Então, 1000 é massa, que eu gostaria de achar, sobre o volume, 40 metros cúbicos. Só dá uma olhadinha, tá? Se esse volume é o mesmo da sua densidade, né? Minha densidade está em quilogramas por metro cúbico. Então, vou usar metro cúbico aqui. E a massa que eu achar vai sair em quilograma. Tá? Passo 40 aqui que está dividindo, multiplicando. M fica 1000 vezes 40. 40.000 quilogramas. Tá vendo que a gente fez isso sem ver o que ele perguntou, né? É comum você sair fazendo o que você sente aí, digamos, que você quer que ele faça. E ele quer a altura da queda d'água. Tá? De onde a gente tira essa altura? Ó? Da potência. Tá? Lembra lá? Potência é trabalho sobre tempo. Lembrando, né? Quando ele dá uma potência genérica aqui, ele está se referindo à potência média, essa daqui. Ou seja, ó, a potência eu sei que é isso daqui. O tempo eu sei que é 1 segundo, tá? A gente vai achar o trabalho. Tá? Por que o trabalho a gente usa para achar a altura? Tá? Vocês vão ver. Vamos primeiro achar esse trabalho. Então aqui fica assim, ó, potência, que é 2 vezes 10 a sexta, é igual ao trabalho sobre o tempo, que é 1 segundo mesmo, que é 1. Aí passou 1 multiplicando, 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, da mesma coisa aí, né? Então o trabalho é de 2 vezes 10 a sexta joules. Tá? Para que a gente usou esse trabalho? Ó? Pagar aqui, tá, pessoal, essa fórmula de densidade. O que é esse trabalho? Tá? É o trabalho que foi feito nessa queda d'água. Olha lá, tem uma cachoeira aqui, a água está caindo. Esse trabalho que eu medi aqui é o trabalho que essa água está fazendo quando ela cai. Né? Lembrando que trabalho é sempre trabalho de uma força. Né? Trabalho está sempre referido a uma força. E qual é a única força aqui que existe nessa água? É o peso, né? Para baixo. Tá? Vê que aqui eu não tenho atrito, né? A gente desconsidera, ele não falou nada sobre atrito. Não tenho tração, não tenho, sei lá, força elástica. Na verdade, eu tenho uma normal aqui, né? Essa água está encostada no chão, na represa ali, né? Mas lembra que o trabalho da normal é sempre zero, né? Normal não faz trabalho. Então, o único trabalho relevante aqui é o trabalho do peso. Ou seja, esse trabalho aqui é o trabalho do peso que essa água tem. Então, eu vou falar, lembra a fórmula? Trabalho do peso é mgh. Sempre a mesma fórmula. Então, eu vou falar que 2 vezes 10 a sexta é massa, que é isso que a gente achou aqui, 40.000, vezes gravidade, que é 10, vezes o valor da altura que essa água está caindo, que é justamente o que ele está pedindo. Tá? Aqui vou abrir, ok? Dá 2 milhões. Igual a 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros. Já vou somar o quinto zero desse vezes 10, tá? Então, 4, 1, 2, 3, 4, 5, H. Aí eu vou cortar, né? Tenho 5 zeros para cortar aqui. Tenho 5 zeros para cortar aqui. Então, fica 20 é igual a 4H. Passo 4 dividindo. Então, H é 20 sobre 4. Dá 5 metros. Okay? Então, essa é a altura dessa queda d'água aqui. Beleza, vamos lá para o nosso último aqui, que é um teste. Vamos ver como é que fica.
Beleza, então esse último aqui, novamente, né, ele dá muita informação. Vamos anotar tudo aqui para a gente não se perder. Então, um bloco com 4 quilos. 4 quilos. E inicialmente em repouso. Lembra lá? Velocidade inicial igual a zero. Ok? É puxado por uma força constante, horizontal, ao longo de uma distância de 15 metros. Então, por ΔS aqui, tá? Distância, 15 metros. Sobre uma superfície plana e horizontal durante 2 segundos. Então, o tempo aqui, 2 segundos. E ele quer o trabalho dessa força. Lembrando que o trabalho, pessoal, a gente tem aqui 3 jeitos de achar, né? Ou por essa fórmula, ou pela área do gráfico. Nesse caso, ele não deu gráfico nenhum, então não vamos usar. Ou pelo teorema da energia cinética. Tá? Nesse caso aqui, eu vou resolver. Poderia ser pelo teorema da energia, mas eu vou resolver por esse daqui, ó, só para revisar alguns conceitinhos aí. Então, FD cosseno de θ, ok? Então, vamos lá. Vocês vão ver que vai faltar umas coisas, né, para a gente descobrir esse trabalho. Não tem nem A nem B, né? Trabalho de uma força aí, que é essa força que ele está pedindo, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Tá? Deslocamento vale 15. Aqui ele não falou nada sobre ângulo, então a gente vai adotar que vale 1, né? Igual a gente tinha combinado. Tá faltando o valor da força. Tá? Ele não falou aqui quanto vale essa força. A gente vai ter que fazer o caminho das pedras para descobrir quanto que vale essa força. Dá para sentir no ar, pessoal, o que vai usar? Ó, ele deu velocidade inicial, ΔS, tempo. Tá? A gente vai usar uma das formuletas lá de cinemática, né? Nesse caso, a melhor que a gente pode usar aí é essa primeira de novo, né? A gente tem ΔS, ele deu V0, a gente tem o tempo, tá? Vamos usar essa daqui de novo, então. Então, de fazer aqui no cantinho, ó. ΔS é V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS vale 15. Então, 15 aqui, pessoal, V0 vale 0. Tá? Quando eu jogar aqui vai dar tudo 0, já corto tudo, nem vou pôr nada aqui. Aceleração, tempo ao quadrado, 2 ao quadrado, sobre 2 aqui. Então, 15 é igual a A vezes 2 ao quadrado dá 4, sobre 2. Corto 4 com 2, ou seja, 15 é igual a 2A. Né? Vou botar o número primeiro. Passo 2 dividindo, A é 15 sobre 2. Ora, pois, A é 7,5. Né? Se fizer a divisão ali. Tá vendo que a gente achou aceleração, né? A gente estava querendo, na verdade, achar força para achar o trabalho. Mas não tem problema, né? Segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Ou seja, a força é a massa, que vale 4, vezes a aceleração, que vale 7,5. Tá? Se vocês fizerem essa conta, dá 30 newton. 7,5 vezes 4. Então, o trabalho da força é 30 vezes deslocamento, que é 15, e aqui 1. Então, 30 vezes 15 dá 450 joules, ou seja, a alternativa é. Ok, pessoal, qualquer dúvida, nos mande lá um e-mail, visite nosso site, tem um botãozinho de dúvida, sinta-se livre aí para enviar suas dúvidas. Até a próxima, pessoal.